Olá, sou a Rafaela Ferreira e esse é mais um episódio do Saúde VersoCast, seu bate-papo saudável. Hoje eu converso novamente com o cirurgião plástico Dr. Carlos Pousa. Tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que vai? Muito feliz de estar aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Aliás, no último episódio que eu conversei com o doutor, tivemos uma caixinha de perguntas. Essa caixinha de perguntas, ela bombou tanto, veio tanta pergunta, a gente não conseguiu dar conta, então vamos fazer uma parte 2 de perguntas e respostas. Mas antes, doutor, até perguntando em relação a essa nova forma de repente, interagir com pacientes. Antigamente, se a gente for puxar pela memória, para você ter acesso a um médico ou algumas informações, você marcava uma consulta, visitava o médico, ou tinha um médico ali próximo da família, um amigo, mas hoje em dia mudou bastante essa comunicação. Como o senhor enxerga isso? Olha, eu acho que é extremamente positivo, né? Eu acho que quanto mais liberdade o paciente tem de expor o que lhe atrapalha ou o que lhe dói, a sua doença, vamos dizer assim, e o médico ter a humildade, a simplicidade de entender isso, eu acho que está perfeito para que seja feito um diagnóstico e seja instituído um tratamento. Às vezes o corpo está doente, mas o problema também é na cabeça, o problema é social. Então, entendendo um pouco do todo, eu acho que é melhor. Isso faz muito bem para o paciente. O senhor costuma ser um tipo de profissional que fala bastante da sua rotina, conversa bastante com as pessoas na rede social. Como que despertou isso? Na verdade, assim, é uma necessidade hoje, né? Você tem que ter essa abertura com o público, com os pacientes. Mas é super difícil para mim. Eu vou te falar que eu me esforço muito para falar, a desenvoltura e aquelas coisas todas. O senhor fala super bem. Mas não é fácil, nada fácil. Para não cair na mesmice, eu acho que toda vez que eu pego, por exemplo, o meu celular e vou gravar alguma coisa, eu tenho que oferecer algo novo para o paciente. Então eu procuro falar alguma coisa que eu falo assim, poxa, isso aqui é legal, isso aqui gera bastante dúvida, ou eu acho que o pessoal vai gostar de escutar isso. Não ficar dando aula de cirurgia assim, cirurgia assada, mas esses pequenos detalhes que eu acho que são importantes, fazem diferença. Então quando eu sinto que foi, acho que o pessoal vai gostar disso aqui, aí eu pego e gravo no caso, né? O que eu não gosto é a gente ficar colocando fotos de antes e depois, de expor o paciente, isso eu não gosto. Mas falar eu acho perfeito, eu acho muito legal. E estou melhorando. Não, mas é sempre bom, doutor. Não, o senhor fala bem, mas eu acho que é interessante, nós estamos aqui no podcast, gravando, é uma nova configuração, até se a gente pegar décadas atrás, era bem difícil, até por conta de tempo, porque afinal de contas, o senhor tem uma rotina atribulada, a gente até falava antes da gente já começar a nossa caixinha de perguntas, eu tenho uma pergunta, quantas vezes por semana o senhor opera? E outra, o senhor me falava que as cirurgias são muito longas. Exige uma preparação física, porque afinal de contas tem que ficar muito tempo em pé. Sim, vamos lá. Eu opero todos os dias, mas eu opero geralmente um paciente. É que tem paciente que tem 2 ou 3 cirurgias. Mas eu opero todos os dias. Em relação à preparação, eu sou uma pessoa de esporte, eu sempre gostei de esporte. O meu dia geralmente começa às 4h30 da manhã, eu treino antes de ir para o centro cirúrgico. 7 horas, aqui em Santos, 7, 8 horas eu já estou no centro cirúrgico, em Mogi das Cruzes no período da tarde. Né? Mas eu sempre treino entre 4h30, 5h30, 6 horas da manhã, todos os dias. O senhor sentiu que essa questão do exercício físico ajudou em relação à disposição do trabalho por conta de muito tempo em pé, dessas horas, que necessita ali de uma atenção total? Não tenha dúvida. Eu trato a ginástica, o exercício físico, do mesmo jeito que eu trato o meu trabalho. Então, se eu trabalho, se eu durmo, se eu me alimento, eu tenho que me dar esse tempo. Às vezes esse tempo é curto, por isso que ele invade a madrugada ou é no começo do dia, certo? Mas isso te dá vigor. Eu passo a maior parte do meu tempo numa sala menor que essa. Sim. Certo? Tem dia que eu não sei nem se está chovendo, se está sol. Você sai do hospital, nossa, choveu a valer, você não sabe. Então, eu passo pelo mesmo, gravando. É nesse período que a gente, primeiro, eu cuido da minha saúde. Sim. Certo? E exercício físico e alimentação e cabeça boa, eu acho que é o melhor sinônimo de longevidade, no meu
caso. Sabe? Aliás, entra lá na rede social do doutor, vê ele, a esposa dele, aliás, um beijo pra Ana, sempre estão ali fazendo exercício. Mas vamos sair da parte da fofoca, brincadeiras à parte, para falar da parte médica. Tem bastante pergunta aqui que sobrou da outra caixinha que nós fizemos. As pessoas têm muitas dúvidas em relação, falamos no outro episódio, aliás, se você não conferiu, corre lá para ver o episódio anterior, mas falamos bastante de dúvidas em relação ao pós-operatório, alimentação, a como são as cirurgias. Agora, tenho mais dúvidas relacionadas ainda à cirurgia. A alta é no mesmo dia e o que deve se fazer? A gente já falou um pouco no outro episódio, mas se puder relembrar um pouquinho. Olha, a maioria das cirurgias plásticas, a alta pode ser dada no mesmo dia. O paciente, se a cirurgia for feita de manhã, no final da tarde o paciente pode ir para casa. Quando a cirurgia começa de tarde, aí eu prefiro que o paciente durma no hospital e no dia seguinte, 7 horas da manhã, do alta. Mas é um negócio meio protocolar meu, certo? Mas quando se opera de manhã, geralmente no final do dia vai embora. Algumas cirurgias combinadas, que você precisa dar uma hidratada melhor no paciente, o paciente precisa tomar remedinho para dor, fica cansado, a cirurgia sistêmica, uma cirurgia de 5 horas, por exemplo. Bem longa. Exatamente. Então, assim, tudo bem, a cirurgia começou às 8, vai acabar 1 da tarde, mas se o paciente vai para o quarto, umas 4 horas da tarde. Não dá para dar alta para ele 7, 8 horas da noite. Então ele vai de manhã cedo, dorme no hospital tranquilo, sossegado, de manhã cedo vai embora. Tem uma pergunta de pré-cirúrgico. Doutor, quais são os exames necessários antes de se considerarem fazer uma cirurgia? Uma boa avaliação cardiológica. Primeiro a gente precisa ver como está o corpo do ponto de vista de coração. Depois os exames de laboratório, vamos ver como é que está o metabolismo desse paciente. E um raio-x de tórax, certo? Como está o pulmão. E são exames básicos, é o básico para se fazer uma cirurgia plástica. Às vezes o cardiologista, pela idade, pela uma comorbidade, pode pedir uma série de outros exames, uma esteira, um ecocardiograma, ou os exames à parte, para ele avaliar, para liberar esse paciente para cirurgia, certo? Às vezes é necessário também. Mas vamos pensar que 95% das vezes um eletro com avaliação cardiológica, um exame de sangue, de urina, um raio-x de tórax já é o suficiente. Tem aqui uma pergunta do Walter. Doutor, existe alguma contraindicação para fazer alguma cirurgia plástica? Contraindicação? Existem várias. Por exemplo, um paciente com um diabetes descompensado é uma contraindicação. Uma hipertensão arterial descompensada, ou seja, que está sob e desce o paciente, também é uma contraindicação. Um paciente que tem um tipo de obesidade que não vai ficar legal uma cirurgia plástica também é uma contraindicação. Então, contraindicação existe sempre, em qualquer cirurgia, certo? Ainda mais na plástica. Ninguém está doente quando faz uma cirurgia plástica. Então, se não conseguir operar hoje, dá para operar mês que vem, ano que vem, quando tiver corpo bom. Então, para evitar as contraindicações, o corpo tem que estar bom para poder operar. Até porque é um investimento, não só em relação ao dinheiro propriamente dito, mas em relação à saúde. Com certeza. E assim, hipertenso opera? Opera. Diabético opera? Opera. Existem particularidades, existem programações diferentes de cirurgia. Você não vai tratar uma senhora de 60 anos, hipertensa, diabética, do mesmo jeito que você trata uma menina de 25, 30 anos, quando você está falando em termos de contorno corporal, resultado de cirurgia, abordagem. Claro, você faz uma cirurgia menor, proporcional ao que o corpo daquela paciente permite em termos de tudo, de recuperação, de uma série de coisas. Tem outra pergunta aqui da Luz. Quero saber se o senhor faz cirurgia de papada. Cirurgia de papada, faço. Lipoaspiração, certo? Hoje você pode tirar a gordura debaixo do platisma, que também melhora bastante, que seria a cervicoplastia. E a pele excedente, se ficar excedente, puxa, certo? Então, também seria uma cirurgia de papada. Então, se ela pergunta, se a pergunta dela for referente a esse tipo de cirurgia de papada, sim, eu faço sim. As pessoas têm várias perguntas curiosas, mas inclusive em relação à papada ainda. Se eu emagrecer, a papada some? Some. Some? Some. Então é... A papada é uma gordura localizada, certo?
Então, assim, se você for tirar a gordura, você vai melhorar o contorno. Uhum. A pior coisa que eu vejo no consultório são as pessoas que fazem em excesso a lipo da papada e vem com aquele pescoço quadrado. Ou seja, tirou muito aqui, mas aqui continua ainda cheinho, tá? Ou seja, na minha opinião, deformou. Eu acho que as coisas têm feita num critério de harmonia. Então, se tem a gordura localizada, que você pega e desenha, ó, aqui, gordinha ou magrinha, vai estar um pouquinho lá ainda em proporção. Então, você aspira, acerta o contorno. A pele, quando é pouca, ela retrai e o contorno fica legal. Quando tem muita pele, ela vai ficar sobrando como se fosse um emagrecimento de 20, 30 quilos, sei lá. E aí você tem que tirar, se isso incomodar a paciente. Doutor, vale a pena fazer bichectomia? Sinceramente, eu não acho que é uma cirurgia, tanto é que muito pouco se faz hoje. Tá? Mas teve uma febre, é importante a gente falar. Teve uma febre, mas o assim, que é exatamente a bichectomia? Até para contextualizar. O rosto da gente tem duas bolinhas de gordura que dá o contorno, certo? Que é isso aqui, ó. Exatamente aí. Então, as pessoas tiravam isso, ou tiram ainda, sei lá, para deixar o rosto mais fino. Mas o rosto fino é só emagrecer. Aí tem aquele critério assim, como é que se você... São pouquíssimas pessoas que realmente têm essa bola de bichar, essa gordura, grande. Eu não tenho, ainda bem. Mas eu já pensei em fazer, sabia? Assim, quando que você vai pegar e num rosto que é gordinho e tirar? Então, você não vai deixar ele mais fino. Você está criando um outro biotipo. Sim. Entendeu o que eu falei? Está criando um outro biotipo. Porque uma pessoa magra tem rosto magro, uma pessoa gordinha tem rosto de gordinho, uma pessoa normal tem um rosto normal. Não necessariamente, né? Porque tem pessoas que até têm um pouco mais de peso e o rosto não engorda. Mas você não consegue brigar lógico, com o biotipo. Sim, com o biotipo, exato. Certo? E tirar essa bola de bichar que teve uma febre, né? Teve mesmo. E eu cheguei a fazer bastante, ainda faço, em alguns casos, em determinados casos, ainda faço até hoje, né? Mas tem que valer muito a pena. Eu quase não indico. Isso é bom. Aliás, muita gente deve chegar no seu consultório e pergunta certas dúvidas relacionadas à cirurgia e deve se espantar quando o senhor fala, não indico. E o senhor, de fato, tem situações que o senhor não indica mesmo? Tem. Tem sim. Por exemplo, você me perguntou num podcast passado da cirurgia de levar as pálpebras. Da bléfaro, sim. Exatamente. A bléfora desculpa, de levar a sobrancelha. Ah, sim, perfeito. É uma cirurgia que a elevação nunca é tão grande quanto que o paciente quer. Aquele tipo de elevação que o paciente quer, o Botox faz melhor. Então é melhor fazer Botox, então eu contraindico. Agora, você pega uma senhora que a musculatura da face já está toda atrofiada. Você pode tirar um pouco de pele aqui ou você pode puxar por aqui que vai ficar melhor. Numa menina nova não fica, porque a cicatriz fica aparente. E cicatriz aparente numa menina fica estigmatizado. E detalhe, tudo depende também do biotipo da pessoa, voltamos a dizer. Tem uma outra questão importante, doutor, a gente falou num outro episódio, quando falávamos de abdômen. Muita gente, aliás, também é outra febre, a lipo HD. Mas para todas as minhas amigas, eu lembro do que o senhor falou, que lipo não emagrece. Queria que a gente voltasse nesse assunto, porque muitas pessoas, às vezes, ou estão fora do peso, ou no peso que quiseram, vão lá, fazem a cirurgia de lipo, e depois, mas perdi a cirurgia, ou engordei. Explica, por favor, de novo essa questão em relação ao peso. Assim, a lipo é uma cirurgia de contorno corporal de gordura localizada. A lipo não emagrece. Ela te dá um super upgrade no contorno, aquela gordurinha aqui da cintura que nunca foi embora, a do sutiã aqui, certo? E assim, você tira na lipoaspiração. Mas se você olhar na balança, o peso vai ser o mesmo. Não vai mudar. A melhora está no contorno corporal. E melhora muito mesmo. Com certeza. Mas não na balança. Quem é magrinha, possivelmente nem tenha nada para aspirar. Então, quem é magrinha é uma contraindicação à lipoaspiração. Agora, se for magrinha, mas tiver gordura localizada, mesmo um pouquinho que se aspire para aquele tipo de biotipo, para aquele tipo de pessoa, já vai fazer uma super diferença. Tá? Então, a lipoaspiração é isso. Agora, um problema da lipo, que não é da lipo, mas é que
de quem ganha peso muito depois da cirurgia é que vai engordar mais nas áreas que não operou. Então, se a paciente fez uma lipo de tronco, mas depois ela ganhou, sei lá, 10 quilos, ela vai engordar onde? Onde não operou. Vai engordar em proporção maior em braço, em coxa, em quadril, certo? E aí fica desproporcional. Aí, às vezes não, na maioria das vezes fica desproporcional. Mas também é só fazer dieta e voltar para o peso da cirurgia. Uma dúvida. Uma pessoa que fez lipo HD, de repente engravida, depois que tiver o neném, já era o contorno na cirurgia? A lipo HD é uma coisa que tem aí uns 2, 3 anos, talvez 4, e ainda falta um pouco ainda. Vamos pensar assim, desenhar gominhos na musculatura, desenhar gominhos na pele. É um negócio extremamente perigoso. Vai ter músculo quem já tem o desenho do músculo. Vai malhar, vai marcar mais a barriga quem já tem a musculatura preparada para isso, quem já faz ginástica, certo? A gestação, ela modifica o corpo inteiro. Agora, se a paciente, independente da cirurgia que a paciente faz, seja uma lipo, seja uma plástica de mama, seja, sei lá, não uma plástica de abdômen, porque geralmente quem opera abdômen é que não vai ser mais gestante, né? Então, mas assim, engordar o que é o normal para uma gestação e voltar para o peso depois de 3, 4 meses, aí o corpo mais ou menos volta ao normal. Não tem tanta diferença. Perfeito. Quanto tempo, a Maria pergunta, entre a consulta inicial e agendar a cirurgia? É o tempo de fazer os exames e o agendamento. Para quem quer muito rápido assim, eu acredito que 2 semanas, com a agenda disponível, dá para fazer os exames e agendar. É importante a gente falar sobre isso. Teve uma pergunta também que chegou em relação como a mini abdominoplastia, com a mini abdominoplastia, é possível retirar a gordura dos flancos? Assim, a mini abdominoplastia, ela tem uma indicação única, que é aquela paciente que tem sobra de pele na parte inferior do abdômen. Que ela só vai mexer nessa parte. Então, você tira um pouco de pele, faz uma cicatriz reduzida. Por quê? Porque a paciente geralmente deve ter pouca pele. Sim. Aí você faz uma mini abdômen. Em pacientes que têm muita pele, não tem como fazer uma mini abdômen. E flanco é essa lateral aqui, que já é outra cirurgia. Então, respondendo a pergunta, não dá. Outra coisa, a plástica, ela melhora o aspecto da pele, principalmente nas pernas, para quem tem muita celulite? Não. Não? Duro, né? Falar É, assim, duro. Né? Assim, pá, né? É. Não, para celulite só tem um tratamento. Água. Brincadeira. Dieta, Sim. ginástica e drenagem linfática. Mesmo porque é importante a gente destacar, a celulite, ela é tratável. A estria, socorro. Para quem tem... Assim, se celulite tivesse tratamento, ninguém ia ter celulite, porque o que existe mais no mercado é coisa para tratar celulite. Verdade. Tá? Agora, faz parte do desenvolvimento da pele. É uma fibra que puxa a pele para baixo. Então, assim, se a paciente engordar, essa fibra ela é estável, então ela vai puxar mais, então a celulite vai aparecer mais. Se a pele inchar, a fibra vai puxar mais também. Toda vez que você aumenta o volume, vai aparecer mais celulite. Então, por isso que o tratamento da celulite ele é simples. Drenagem linfática, você diminui o inchaço da pele. Ginástica, você fortalece a musculatura e diminui a gordura. E a alimentação. Uma alimentação saudável, vou até dar uma sugestão. Estou lendo um livro fantástico, chama A Dieta da Mente. É um neurocirurgião que escreve um livro de dieta, só para você ter uma ideia. E fala exatamente isso, de radical livre. Interfere. A gordura, ela é um órgão no corpo da gente, que produz toxina, que produz hormônio, ela é viva. Sem dúvida. E a celulite é isso, é o excesso. É a bagunça desse órgão. E aí dá mais aonde? Principalmente nos membros inferiores, por causa do inchaço também da pele. Tem outra pergunta aqui. Quanto mais próximo do peso ideal, menos chance de complicação na cirurgia ou nada a ver? Sim, claro. Sim.
Tem outra aqui. Você utiliza dreno nos pacientes no pós-operatório? Qual a diferença de usar ou não usar? A gente falou num outro episódio, mas é importante destacar, porque até a Pri perguntou, porque muita gente tem dúvida em relação ao dreno. O senhor até contou do caso do papagaio no outro episódio. Mas como que ele funciona exatamente na cirurgia? Então, áreas de grandes descolamentos. Então, eu tenho duas superfícies que eu descolo. Então, quando ela volta para o lugar, tem um espaço virtual ali, que tem a linfa que acumula. Junto à linfa, essa superfície, ela afasta uma da outra. E esse líquido fica ali. Então, aqui tem indicação do dreno. Então, grandes descolamentos precisam de dreno. Eu, basicamente, entendo que uma cirurgia de grande descolamento é a plástica da barriga. Eu uso o dreno na plástica da barriga. Perfeito. Na plástica de mama, eu geralmente faço um descolamento mais limitado. Né? Então, não uso dreno em plástica de mama, dificilmente uso dreno em plástica de rosto, mas na barriga eu acho mais ou menos obrigatório, certo? No meu ponto de vista. Aí, se não usar, tá errado? Não. Só que se juntar líquido, vai ter que ficar funcionando também, não tem problema nenhum, mas é desconfortável. Mas não é que tá errado. Tem uma pergunta aqui, a Sandra diz: minha auréola é muito grande, a cirurgia plástica consegue corrigir, diminuir e ficar para sempre? Sim, isso sim. Né? Corrige, deixa do jeito certo. Ok? Até explica para quem está vendo, em relação às mulheres e até aos homens, a auréola, ela é um tecido. E por que tem pessoas que têm mais escuro, mais claro, grande e pequeno? É da pigmentação, é a resposta da pele. Geralmente uma pele que tem mais suscetibilidade, assim, existem fatores hormonais e fatores genéticos, no caso. Mas pensa bem, uma pessoa, quando a pele é mais branquinha, ela tem menos tendência a hiperpigmentar, então a areola tende a ser mais rosada. Quando a pele vai mais escurecendo, ela tem uma tendência a areola ficar mais escura. Mas, por exemplo, situações onde os hormônios estão mais elevados, por exemplo, numa gestação, a mulher tem uma série de modificações gravídicas onde a areola fica escura, o rosto fica mais escurinho, aquela linha aqui que chama da gestação, ela marca. Então, também os fatores hormonais interferem muito na pigmentação da areola. Perfeito. A Paula pergunta: com quantos anos pode operar as mamas? E eu já estendo a pergunta da Paula: com quantos anos pode operar qualquer lugar do corpo? Olha, as mamas tem que esperar o desenvolvimento. Hoje as mulheres aí, 16, 17 anos, já está com o corpo desenvolvido. Qual é a exceção? Você pega uma menina de 12 anos com peito 48 e a moça tem 1,60 m, na minha opinião tem que operar. Porque vai trazer um problema, inclusive, para a coluna. Para a coluna, social, ela não vai em formatura, vai usar 2 sutiãs, 3 tops e tal, vai se esconder atrás da roupa, certo? Então, nesses casos, eu até falo, opera. Pode ser que quando você chega com 20 anos, tenha que até operar de novo, porque vai continuar desenvolvendo, mas pelo menos você não perdeu uma fase importantíssima da vida, que é a juventude, a adolescência, né? E ainda mais a adolescente narcisista que fica se olhando, se medindo, se comparando, pega um seio que a paciente se esconde. Então, nesses casos, é uma exceção. Tem 12 anos, mas 13, mas tem uma mama 48 num corpo aí de 1,60 m, opera. Exatamente. Doutor, tem uma outra pergunta aqui muito interessante, que é a respeito: eu posso fazer a lipo e aumentar os seios no mesmo dia? E se a resposta for sim, quais são as indicações para que tudo dê certo depois? Isso é uma cirurgia que pode ser feita junto, até uma combinação muito legal, né? Que soma, você faz 2 cirurgias, mas tem o mesmo período de recuperação. E o pós-operatório? Não é penoso, não é que vai ficar sofrendo. E qual é a outra? Ela quis saber se ela pode aumentar também os seios no mesmo dia, lipo e aumentar os seios. Sim, pode, não tem problema. Dá para fazer tranquilamente, certo? Colocar uma prótese de mama, ou se não, às vezes, pegar essa própria gordura e injetar na mama para aumentar a mama. Só que não dá para, dependendo do volume, em comparação com a prótese, você não consegue aumentar a mama com gordura do mesmo jeito que você aumenta com a prótese numa única vez. Perfeito. A Viviane pergunta: quanto tempo demora um inchaço da lipo mais abdômen reverso? Quando posso voltar aos treinos? Bom, a lipoaspiração, todo inchaço 6 meses. Mas com 1 mês, 80% dele já vai embora, mais ou menos os outros 20% em até 6 meses.
O abdômen reverso, você geralmente não trata aplicatura, nada disso, você simplesmente tira a parte flacidez de cima. Então, é só esse exercício aqui que você não vai conseguir fazer. Com 15 dias, da cintura para baixo, você já faz o exercício que você quiser. A Sabrina pergunta: a alimentação pode influenciar no resultado da minha cirurgia? Pergunto porque percebi que depois que eu operei, ela já fez a cirurgia, depois que eu operei, me senti um pouco mais cansada e pesada. Se for imediatamente após a cirurgia, é normal. A perda de sangue e o inchaço faz você sentir cansada, então assim, o cabelo cai um pouquinho, assim, ter muito sono, isso pela perda de sangue, tá? E o inchaço, você vê na balança. Às vezes o paciente opera e fala assim, nossa, eu operei com 60, fui me pesar, estava com 66. Então, você tem aí, se for de um dia para o outro, tem aí 6 litros de líquido que está retendo. Então, o que eu falo para o paciente? Mantenha o peso, que você vai perdendo esse líquido em uma semana a 10 dias, certo? Aí depois o inchaço fica só na região da cirurgia, tranquilo. Perfeito. A Suzana quer saber, estava na moda fazer a cirurgia que nem da Andressa Urach, ela contou a história do hidrogel. Isso ainda é seguro? Hidrogel nunca vai ser seguro. Não tem nem o que falar de hidrogel. E qualquer outra coisa aloplástica que você coloca no glúteo, certo? Glúteo é prótese e gordura. O resto é perigoso. Não tem nem o que discutir. Até vai de encontro com a pergunta da Wanda. A Wanda pergunta: doutor, o que é possível fazer para poder aumentar a região do bumbum? Já ouvi bastante a respeito de aplicações de ácido hialurônico e também de outros produtos. Mas e a cirurgia plástica? É possível? Sim, a plástica a gente coloca gordura. Se esse aumento da gordura já satisfaz. Como que é feito? Assim, explica para o... Você faz a lipoaspiração, prepara essa gordura, certo? E injeta de volta. Gordura é célula-tronco. Então a gordura ela integra, certo? Vai dar o contorno, vai aumentar o volume e ok. Mas e para quem não faz lipo, é possível? Não, você precisa ter essa gordura de algum canto. De algum canto. Inclusive tem que ter uma área doadora. Então o paciente tem que ter uma gordura suficiente para tirar, você vai colocar aí, sei lá, 300, 400 ml de gordura de cada lado do glúteo. Então você precisa tirar esses 300, 400 ml de algum lugar, tá? Então uma pessoa muito magra é complicado. Já perdeu essa chance. Mas aí tem a prótese. Certo? E o senhor coloca também? Sim, fica super bom. Você coloca a prótese de glúteo, a prótese vai dentro do glúteo, do músculo, ou seja, melhora o contorno, não tem aquele contorno na pele. Ela fica bem, que eu falo assim, redonda, certo? E para os magros é o que funciona. E o aspecto da pele, ele melhora também ou não tem nada a ver? O tecido? Estica. Estica? Não, é que tá. Não, nunca estica do expectativa jeito... realidade. Exatamente. Então, eu sempre mostro para o paciente, puxa um pouquinho assim, falo, ó, é esse esticadinho aqui. Aí eu falo para o paciente, põe assim, bate aqui, ó, sente, ó, é assim que fica, certo? E fica super bonito. E como é que é esse pós-operatório? O pós-operatório... É mais complicado, né? Ficar de bruços. Você pode virar de todo quanto é canto, não tem essa necessidade. Mas ele é um pouco mais dolorido por causa que ele vai dentro do glúteo, certo? Mas o paciente pode ficar sentado, o paciente pode ficar de lado, certo? E o mais chato do pós-operatório... Jura? Ficar sentado que nem a gente aqui? Sim. Normal. A prótese não vai na região que a gente senta, ela vai mais em cima. Ah, perfeito. E o mais chato é que aquelas pacientes que fazem muita ginástica, aí sim, eu peço 4 meses sem fazer nada de ginástica do Jura? glúteo. Só muito tempo. Só caminhadinha. Pra quem quer dar um migué na academia, é uma boa essa cirurgia. Pode ser, muito bom dispensar, tá vendo? Por quê? Pra cicatrizar direitinho, formar cápsula, pra essa prótese ficar boa, certo? Porque assim, prótese de glúteo não é que nem prótese de mama. Ficou mal posicionada, não sei o que, conserta. Não dá tanto ajuste, sabe? Então tem que ficar boa de primeira. Já dizia minha avó, a emenda fica pior que o soneto, Exatamente, né? Doutor, muito obrigada. Passou rápido aqui nosso tempo. Verdade, né? Sempre passa muito rápido. Né? Pois é. Mas quem quiser te encontrar, só seguir nas redes sociais ou seguir a gente lá no Saúde VersaCast. Tem todas as novidades, todos os nossos episódios. Muito obrigada. Até a próxima. Eu agradeço a gentileza e a oportunidade. Muito bom. Obrigada, viu?
E você, claro, continue aí nos assistindo, tem vários episódios do nosso Saúde VersoCast. Qualquer momento voltamos com mais episódios. Tchau!